Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos ao canal Culto Racional e nós estamos aí numa série falando sobre o véu que separava, né? O que tem a ver o Senhor Jesus, qual a ligação do Senhor Jesus entregar o Espírito lá no Calvário e o véu do santuário se rasgar lá no templo em Jerusalém. Estamos aí nessa série especial falando sobre o livro de Hebreus, que traz pra gente uma narrativa, uma explicação sobre a importância do sacerdócio de Cristo e que mostra aqui o fim do sacerdócio levítico, né? Então, todos aqueles rituais, todos aqueles cerimoniais que haviam para que o homem tivesse acesso a Deus, termina quando Cristo diz, está consumado, lá na cruz. Então, dando sequência ainda a essa mensagem, ainda no livro de Hebreus, agora no capítulo 10, se você quiser acompanhar conosco, vai ficar aqui, sempre está registrado aqui na descrição do vídeo, você pode acompanhar aí com a gente, tá? Eu tenho aqui a Bíblia, está escrito assim, ó, capítulo 10, a partir do versículo 1. Tem um subtítulo ali, né? Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. Humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Tá? Isso aqui é só para a gente poder se situar sobre o assunto. A Bíblia, originalmente, ela não foi escrita com versículos, nem com capítulos e nem com subtítulos, tá? Só para você poder entender aqui. Então aqui vai falar sobre esse assunto, que os sacrifícios antigos, eles eram humanos e transitórios, tá? Isso está aqui. E a expiação feita por Cristo, a morte dele na cruz, ela é divina e ela é permanente, tá? Então vamos lá. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, o que significa? Eu já vou explicando para a gente ganhar tempo. A lei tem sombra de bens vindouros, ou seja, a lei ela só apontava os rituais, todos aqueles rituais que eram feitos lá na lei mosaica, tá? Isso daí eram apenas o quê? Era sombra dos bens vindouros. Sombra apontava para Cristo, para o ministério do Messias que ia aparecer. Por isso que muitas coisas que aconteceram, as profecias que haviam lá no Antigo Testamento se cumprem em Jesus Cristo, ok? Então ele quer dizer isso, tá? Ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não a imagem do real, não a imagem do real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Já eu vou falar disso. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Tá? Então ele está explicando o seguinte, olha só. Todos esses rituais aqui, eu sempre vou estar mostrando para te lembrar, nós estamos numa série. Todos esses rituais que eram feitos aqui, tá? Para poder o homem ser purificado dos seus pecados, usando os animais, matando os animais e levando ali, né? Desde aqui, você lembra, né? Desde aqui do sacrifício, depois o sacerdote tinha que se lavar. Os animais não eram lavados, era o sacerdote que se lavava aqui na bacia da purificação, entrava, né? Enfim, fazia todo o serviço de mediação. Tudo isso daí, toda essa cerimônia, eram só sombra dos bens vindouros, tá? Não a imagem das coisas reais. Ainda não era o que Cristo veio fazer. O que Cristo fez na cruz é o real, é o verdadeiro, tá? Mas vamos lá. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Esse ritual aqui jamais poderia tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios, ou seja, com os mesmos rituais, com as mesmas coisas, tá? Que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, nunca, jamais, em tempo algum, estes rituais tornaram perfeitos os ofertantes que faziam, né? Os ofertantes que faziam esse sacrifício. Eles não eram perfeitos, porque eles não tinham purificação na sua consciência, como diz aqui, ó, porque de outra sorte, eles não teriam cessado de serem oferecidos. Terminou. No ano 70, na derrubada do templo, nunca mais se fez mais nada disso. Não se faz mais isso, tá? Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas,
né, não mais teriam consciência de pecados. Você vê que toda vez que, porque isso era todo ano, né? Lá embaixo nós vamos ver aqui, ó, que os sacerdotes faziam isso uma vez por ano. Todos os anos, tá? O sumo sacerdote reunia todo o povo e aí ele fazia esse ritual, né? Esse sacrifício por ele e por toda a humanidade, por todos os judeus e hebreus, nessa época hebreus, tá? Então, se eles tivessem sido purificados de pecado nas suas consciências, então não precisaria mais fazer, que foi o que aconteceu com Cristo. Agora, eu quero chamar a sua atenção para esse versículo aqui, que diz assim, né? Ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano eles perpetuamente oferecem. Olha só como é que são as coisas, presta bastante atenção, você que já viveu isso. Quantas vezes você escutou o teu líder, numa época de campanha, dizer assim, ó, sabe por que a sua vida não muda? Porque todos os anos, quando tem a campanha, você oferece o mesmo sacrifício. Você não pode oferecer o mesmo sacrifício, você tem que fazer mais. Mais. É mentira ou é verdade? Você pode achar ruim comigo, você pode ficar triste, você pode fazer o que você quiser. Mas eu não estou mentindo, porque eu fiz isso. Quantas vezes foi passado em reunião de pastores, foi falado assim, ó, nós vamos usar esse versículo aqui, ó. Essa campanha vai arrebentar, essa campanha vai explodir, essa campanha vai ser muito boa. Aqui, ó, aqui. Eu vi, ninguém me contou, ninguém me disse. Caramba, eu tô falando. Aqui, essa campanha vai ser... E lá, fulano, como é que vai ser? Vai arrebentar. E lá, vai explodir. E lá, vai dobrar. Mas por quê? Porque agora eles acharam um versículo que diz que os ofertantes jamais podem se tornar perfeitos. Tá aqui, ó. Nunca jamais pode se tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Tá vendo aqui, pessoal? Aqui. Se você não fizer o sacrifício perfeito, sua vida não muda. Se você não fizer o sacrifício perfeito, a sua vida não muda. Tá aqui, ó. Aqui, pessoal, aqui, ó. Tá na Bíblia. Mas eles pegam um versículo, não lê o contexto, eles não lê do que está sendo falado. Você vê que nós estamos aí uns 3 ou 4 mensagens, né, dias de mensagem, falando sobre um assunto, porque é muito rico esse assunto. O livro de Hebreus vem trazendo desde o capítulo 9, lá nós estamos aqui no 10 agora. Há um estudo sendo feito aqui para falar do contexto, do que ele está falando. Por que ele está falando? Está falando de quem? Né? Então está aqui que jamais aquele sacrifício de ritual e mosaico poderia tornar perfeito. Por quê? Porque não tirava o pecado da consciência. Precisou vir o perfeito. O perfeito é Cristo. Ele fez o perfeito. Então é por isso que é por ele. Mas não, aí eles vão lá, isola esse versículo aqui, foi feito isso conosco. Nós fizemos isso também, tem que obedecer. Tem que obedecer. Nós vamos usar esse versículo, vamos falar isso para as pessoas. Fala lá para todo mundo. Os grupos, cada responsável de grupo ia nos grupos. Você que já fez parte de grupo aí, ou faz, você sabe que é assim. Tá aqui, ó, pessoal, a Bíblia. Aqui, ó. Jamais podem tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios. Casos que o sujeito lá, o líder religioso, chamava a pessoa e falava assim, quanto foi o teu voto na campanha passada? Ah, foi tanto. Então, você quer ser perfeito? Você tem que fazer mais. Se fizer a mesma coisa ou menos, Deus não vai aceitar. Não é diabólico isso aí? Não é diabólico? Então, assim, sabe, pessoal, a gente aprendeu que tem que obedecer. Só que na Bíblia a gente aprende com Deus que a gente tem que obedecer a Deus. A Deus. O apóstolo Paulo, lá no capítulo, lá no livro de... Eu vou mostrar aqui. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 1, diz assim, ó, vou ler para você. Gálatas, tá aqui, ó, vou mostrar aqui para você. Ó, só para você entender. Aí a Bíblia diz assim, ó. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agora agradar a homens?
se agradasse ainda a homens, não seria eu servo de Cristo. Tá vendo? Então, aqui no texto sagrado, o apóstolo está ensinando a gente que a gente tem que agradar a Deus. Se eu estou percebendo que aquele sujeito tem um título, ele está dizendo que é homem de Deus, que ele representa Deus, mas ele está contrariando o que está escrito na palavra de Deus, ele não é submisso à palavra de Deus. Ele está usando a posição dele, o título dele, para poder expressar ou chancelar as ideias que ele tem. Então, se o sujeito não tem temor a Deus, você não tem que ter temor a ele. Se o sujeito não é submisso a Deus, você não tem que ser submisso a ele. Isso não é rebeldia, não. Rebeldia é o que ele faz. Como muitas vezes ensinaram pra gente, que nós temos que, mesmo que o líder esteja errado, a gente tem que deixar pra lá, fazer vista grossa, olhar para Jesus, porque Deus vai cobrar dele. Não, negativo, Deus vai cobrar dele. Agora, ele não pode ensinar o errado porque Deus vai cobrar dele, porque muita gente está aprendendo o errado. Então, essa é a mensagem. O versículo 3 diz assim, ó: entretanto, nestes sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Ou seja, toda vez que o sacerdote ou o sumo sacerdote tinha que fazer aquilo, está se lembrando que nós temos que fazer esse sacrifício porque todos pecaram. Né? E aí tá, porque é impossível, versículo 4, capítulo 10 de Hebreus, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Portanto, todo esse ritual aqui, mosaico, todo esse ritual aqui, me desculpe aí, vocês que gostam de um ritual, só acredita se fizer, mas isso aqui não tem poder. Isso aqui não tem poder. Nunca teve. Ah, mas por que fazia? Fazia porque era simbólico. O símbolo não é maior do que a realidade. Por exemplo, eu tenho aqui uma aliança, que é a aliança do meu casamento, tá? Dia 10 agora fizemos aí mais um aniversário de casamento, minha esposa e eu. Tá, então aqui, isso aqui no meu dedo é só um símbolo. Isso aqui não é maior do que a realidade minha e dela. A minha realidade minha e dela de casamento, a nossa vivência e convivência, ela é muito mais legítima e verdadeira do que apenas isso aqui. Isso aqui é só um símbolo. A mesma coisa, tudo isso aqui eram símbolos do Cordeiro de Deus que viria para fazer tudo isso aqui para tirar o pecado do mundo. Agora que o Cordeiro veio, isso aqui não tem mais. Acabou. Terminou. Isso aqui não existe mais. Não é para ter. Não tem. Então, nós vamos falar. Hoje nós encerramos por aqui. Eu poderia até falar mais. Tem aqui, ó. Eu vou ler aqui para você, tá? Dando sequência aí, no capítulo 10, no versículo 10 agora, 10:10, Hebreus 10:10, diz assim, ó: nessa vontade é que temos sido sacrificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Ó, falando uma vez por todas aqui, de novo, né? Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Está aqui escrito. Esses sacrifícios não resolviam o problema. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, de novo, está sempre deixando claro que não tem outro sacrifício. É esse e acabou. Tá? Para sempre, um único sacrifício pelos pecados assentou-se à destra de Deus. Ele veio, cumpriu a missão, está consumado, o véu se rasga, terminou, começa-se a nova aliança. Lembra que agora o testador morre, né? Morre o testador, agora o testamento começa a valer, né? Tá aqui, ó, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí por diante até os seus inimigos que sejam postos por estrada dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, aí ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois desses dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado.
Então, olha só o texto que o Hebreus fala aqui, que o escritor de Hebreus diz, né? De uma profecia. Olha só. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Lembra que as leis foram escritas em tábuas de pedra? As leis foram escritas em tábuas de pedra. Mas ele está dizendo aqui, a profecia diz assim, ó, vai chegar o tempo em que as escreverei no seu coração. Está aqui, ó. Porei no seu coração as minhas leis. Por que no coração? Você sabe que no templo, né, dentro da arca, existiam as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná, né? Então, cada qual representando aí uma trindade, né? As tábuas da lei, o Deus que escreveu as leis para o homem, o próprio Deus, né? A vara de Arão representava o Espírito Santo que faz florescer e o maná representava Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu, a trindade. Então aqui tá, eles reverenciavam muito a arca exatamente porque a arca era a glória de Deus, né? Dentro da arca tinha a trindade. Só que hoje é diferente. Hoje nós somos a arca, hoje nós somos o templo, hoje nós somos o santuário. Então uma vez que ocorreu isso aqui, o término disso aqui termina, acabou, agora somos nós. Eu vou te provar isso nos próximos vídeos, eu vou mostrar para você. Segue aqui no Culto Racional que você vai ver. Então tá aqui, ó. Dessa forma, agora não são mais tábuas de lei dentro de uma urna. Agora, as leis de Deus estão escritas no nosso coração, está dentro de nós. Está dentro de nós. Está aqui, ó. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Lembra da consciência? É na consciência. Eu tenho as palavras do meu Senhor, os ensinamentos do Senhor Jesus, os caminhos que nós devemos seguir, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Não é ninguém que tem que ficar falando para mim. Não que eu não aceite, mas hoje você não precisa de alguém que fique controlando a tua vida. Os mediadores terminam. Pode ter orientador. Eu não ligo que alguém possa me orientar. Não tem problema nenhum. Como nós orientamos. Agora, não tem mais aquela coisa de controlador. Só faz se o sacerdote autorizar. Não tem isso. Termina isso aí. Isso acabou. Então agora a palavra de Deus, ela está escrita. As leis estão escritas no nosso coração. Estão escritos na nossa mente. Essa é a mensagem, essa é a palavra. Onde há remissão desses pecados, então já não há mais sacrifício, oferta pelo pecado, não tem mais isso, terminou, tá certo? Então fica aqui mais uma mensagem e amanhã nós vamos falar aqui sobre uma situação que aconteceu, vamos falar de lá do Evangelho, onde Jesus ele fala que não vai ficar pedra sobre pedra, que aquele templo, que todo aquele ritual, Jesus faz a profecia de que aquilo ali tudo ia terminar. Ele faz a profecia de que tudo aquilo ali ia terminar. Tá certo? Para respaldar, porque você vê, nós estamos lendo Hebreus bem depois de Cristo. Tá? O livro de Hebreus foi escrito mais ou menos no ano 65 depois de Cristo. Tá? Mais ou menos 65 depois de Cristo. Mas Cristo já na época dele fez a profecia de que aquele templo ia se destruir e que aquilo ali tudo ia acabar. Amanhã a gente vai dar continuidade falando sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Pega esse vídeo aí, compartilha, se inscreve no canal, fique à vontade, tá bom? Deus abençoe a todos e vamos em frente.